Era o ano de 1977. Uma noite quente de verão, 15 de agosto. Bem lá no estado de Ohio, um radiotelescópio gigantesco se erguia em silêncio. Esse telescópio fazia parte do Observatório Perkins da Universidade Wesleyana de Ohio. Ele era carinhosamente conhecido como Big Ear, a orelhona. O objetivo dele não era observar estrelas com luz visível, como os telescópios ópticos fazem. Em vez disso, o Big Ear escutava ondas de rádio vindas da imensidão do espaço. Essas ondas de rádio conseguem viajar distâncias absurdas pelo universo. Elas podem nos contar sobre eventos e objetos muito além do que nossos olhos conseguem perceber, oferecendo pistas únicas sobre fenômenos cósmicos. O Big estava envolvido num projeto muito especial. Ele fazia parte do SETI, a busca por inteligência extraterrestre. Os cientistas do SETI procuram por sinais de vida inteligente em outros cantos do universo. Eles fazem isso varrendo os céus em busca de sinais de rádio que não poderiam ser gerados por fontes cósmicas naturais. A ideia é que uma outra civilização, quem sabe muito mais avançada que a nossa, pudesse estar tentando se comunicar, tá? Ou talvez a gente já pudesse tropeçar nas transmissões locais deles. Mais ou menos como nossos próprios sinais de rádio e televisão vazam para o espaço, levando nossas histórias e sons para quem quer que esteja ouvindo por aí. Alguns dias depois daquela noite de agosto, um astrônomo voluntário chamado Dr. Jerry R. Eman estava analisando os dados. O Big Ear coletava uma quantidade gigantesca de informações. Essas informações eram impressas em longas folhas de papel. O trabalho do Dr. Eman era examinar com lupa essas impressões. Ele procurava por qualquer coisa esquisita, qualquer coisa que se destacasse do ruído de fundo normal do universo. Na maioria das vezes, os dados não mostravam nada além do chiado fraco de galáxias distantes e da radiação cósmica normal. No basicão, sabe? Os sons do dia a dia do cosmos tocando a vida. De repente, o Dr. Eman viu algo que o fez pular da cadeira. Em uma das impressões, havia uma sequência de letras e números. 6EQJ5. Esse código representava um sinal de rádio incrivelmente forte e diferente de tudo. Era tão surpreendente, tão fora da curva, que o Dr. Eman pegou uma caneta vermelha. Ele circulou sequência ali mesmo, na impressão do computador. Ao lado, ele escreveu uma única palavra, bem expressiva. Uau! Essa exclamação espontânea deu ao sinal misterioso o nome pelo qual ele é famoso até hoje. Foi um mau momento de pura descoberta, iniciar um pico repentino nos dados que dava a entender que algo realmente extraordinário vinha das profundezas do espaço. A força impressionante do sinal, uau, era uma das suas características mais surpreendentes. Como a gente já falou, ele era mais de 30 vezes mais forte que a estática normal, que a Big Ear costumava captar do espaço. Imagina só, você tá lá, ouvindo uma rádio bem baixinho, quase sumindo, e de repente, pá, entra uma transmissão 30 vezes mais alta, limpinha, nítida. Isso não foi um sussurro fraquinho que dava pra ignorar fácil. Foi um grito. Essa intensidade toda se tornava muito improvável que fosse só um erro de leitura dos dados ou uma falhazinha no equipamento. Chamava a atenção na hora e levantou perguntas imediatas sobre sua origem, transformando-o num candidato perfeito para ser algo realmente fora do comum. Apesar dessa força toda e das características tão nítidas
o sinal "Uau", para nossa frustração, foi único. Nunca mais foi detectado depois daquela rajada inicial de 72 segundos em agosto de 1977. Os astrônomos apontaram o telescópio Big Ear de volta para aquele mesmo pedacinho do céu muitas e muitas vezes. Eles tinham esperança de ouvi-lo de novo para confirmar que existia mesmo e estudar mais a fundo. Outros radiotelescópios bem mais potentes, espalhados pelo mundo, também ficaram de antena ligada nos anos e décadas seguintes. Mas, só silêncio. Nada. Gap 2. Essa falta de repetição é um dos maiores mistérios envolvendo o sinal "Uau". Um sinal de verdade, contínuo, deveria ter sido captado de novo, né? O sinal parecia vir da direção da constelação de Sagitário. Essa área do céu é super interessante porque fica bem na direção do centro da nossa Via Láctea. O centro lá da galáxia é tipo uma Avenida Paulista cósmica, sabe? Lotado de estrelas, aglomerados estelares e nebulosas. Se existirem outras civilizações na nossa galáxia, uma região com tantas estrelas assim poderia ter mais lugares com potencial para a vida surgir e se desenvolver. O sinal veio de um ponto específico em Sagitário, mas qual sistema estelar exatamente? Se é que foi algum, a gente ainda não sabe. A quantidade gigante de estrelas naquela direção torna quase impossível achar a fonte exata sem novas detecções. O sinal "Uau" continua a deixar os cientistas de queixo caído e super curiosos, mesmo depois de quase meio século. Ele preenche vários requisitos do que a gente esperaria de uma transmissão extraterrestre, alta intensidade, banda estreita, uma frequência importante e uma duração que bate com uma origem de fora da Terra. Mas o fato de ter sido um evento isolado impede a gente de bater o martelo sobre a origem. Será que foi um evento único, um sinal que nem era pra gente, mas que a gente acabou pegando no pulo, ou alguma outra coisa totalmente diferente? Essas perguntas sem resposta fazem com que o sinal "Uau" continue sendo uma peça-chave nas discussões sobre a busca por vida fora da Terra. Uma pista tentadora do que pode existir por aí, escondido nas estrelas. O radiotelescópio Big Ear tinha um design inteligente, sacou? Para ajudar a localizar os sinais. Ele usava duas cornetas de alimentação separadas. Essas cornetas eram tipo duas orelhas, cada uma escutando um pedacinho do céu, um pouco diferente do lado da outra. Um sinal vindo lá do espaço profundo passaria primeiro pelo feixe de uma corneta. E alguns minutos depois, deveria passar pelo feixe da segunda. Esse esquema ajudava a diferenciar os sinais cósmicos de verdade, aqueles do espaço mesmo, de interferência aqui da Terra. Se um sinal fosse pego pelas duas cornetas, com um intervalo de tempo certinho entre uma e outra, aí sim era bem mais provável que viesse mesmo do espaço. Esse detalhe é chave para entender as tentativas de achar a origem do sinal. O sinal "Uau", e aí que o mistério começa a engrossar, foi detectado com força total por uma das cornetas do Big Ear, mas na dica de nada pela outra. Essa característica específica, né, na verdade, ajudou a afunilar a possível localização do sinal no céu, limitando a sua ascensão reta à longitude celestial, para quem não é astrônomo. Só que isso também botou mais uma camada de mistério na história. Pensa bem, por que
um sinal contínuo seria captado só por uma delas? Será que foi um pulso rapidinho, coisa de segundos, que calhou de bater certinho com a janela de detecção de uma corneta, mas não da outra? Ou quem sabe a fonte estava se mexendo, ou a transmissão era tipo um laser super direcionada e bem curta, no Gap 2. Quando os detalhes do sinal "Wow" saíram na mídia científica e depois pro povão, o foco era total nas suas características, tipo a força e a frequência. As coordenadas celestes exatas, o CEP do sinal lá no céu, digamos assim, eram, claro, uma informação crucial para qualquer um que quisesse investigar essa parada. Para ter alguma esperança de pegar o sinal de novo, saber exatamente para onde apontar o telescópio é o pulo do gato. Essa informação específica do local virou assunto de muita discussão depois e, em certas rodas, até gerou uma certa pulga atrás da orelha sobre se tudo foi mesmo divulgado de cara para o público. Depois, surgiram uns papos e discussões de que parte das coordenadas do sinal, mais especificamente um pedaço da sua declinação, que é tipo a latitude, só que no céu, pode ter sido omitida ou mantida meio no ar, meio imprecisa quando liberaram os dados para geral. Os motivos para essa possível omissão, se é que aconteceu de propósito mesmo, não são totalmente claros, saca? Alguns especulam que foi para evitar uma muvuca, uma corrida maluca de amadores e gente de fora, que poderia atrapalhar observações mais controladas, talvez até do governo, saca? Outros acham que foi só um rolo da época, do jeito que os dados eram processados ou compartilhados naquele tempo, antes da internet facilitar essa troca de figurinhas instantânea e completa. O sinal "Wow" não era só uma curiosidade acadêmica para os astrônomos da universidade. Levando em conta a Guerra Fria, lá no finalzinho dos anos 70, qualquer sinal potente e sem explicação vindo do espaço, ainda mais com um jeitão de tecnologia avançada, ia com certeza chamar a atenção das agências do governo. As possíveis consequências, fossem elas científicas, tecnológicas ou até mesmo de segurança nacional, eram importantes demais para deixar passar. Um sinal de uma fonte desconhecida e, quem sabe, super avançada podia ser tanto uma oportunidade incrível quanto uma ameaça misteriosa. E é claro que os governos iriam querer entender o que era aquilo. Esse pano de fundo é crucial pra gente sacar a dimensão da resposta que deram ao sinal. Começaram a rolar uns boatos e, depois, umas conversas mais sérias de que o governo dos Estados Unidos teria começado um programa secreto de monitoramento só deles. Esse programa, dizem focado bem no ponto do céu de onde o sinal "Wow" tinha vindo. Segundo esses relatos, não foi só uma olhadinha rápida, foi um esforço contínuo pra valer. Dizem que esse monitoramento continuou por inacreditáveis 2 décadas depois da primeira vez que pegaram o sinal, lá em 1977. Um investimento de recursos tão longo assim, se for verdade, mostraria um interesse muito sério e uma crença de que o sinal era importante pra caramba e que podia aparecer de novo. O que será que o governo estava procurando durante esses 20 anos de observação silenciosa e paciente? Primeiro, com certeza, esperavam que o sinal se repetisse. Confirmação é tudo na ciência. E uma segunda detecção seria algo revolucionário. Será que estavam esperando uma mensagem? Tipo, uma sequência de pulsos que desse para decifrar? Ou será que estavam só tentando entender a natureza da fonte? Era um farol, a assinatura
de um sistema de propulsão ou alguma outra coisa totalmente fora da nossa capacidade de entender hoje em dia. O leque de possibilidades, desde um contato pacífico até a descoberta de uma tecnologia muito superior, teria motivado essa vigília prolongada. A simples ideia de uma operação de monitoramento secreta e tão longa assim já levanta um monte de perguntas. Isso sugere que, em algum alto escalão, o sinal foi visto como um candidato sério a uma transmissão extraterrestre, que valia uma investigação parruda e contínua. Gap 2. Se esse monitoramento realmente aconteceu, o fato de nada mais ter sido anunciado publicamente sobre isso quer dizer que o sinal não se repetiu de um jeito que os instrumentos deles conseguissem pegar durante aquele tempo. Isso só aumenta o mistério. Um sinal tão instigante que mereceu décadas de investigação secreta, mas tão danado que nunca mais deu as caras por meio desses esforços específicos, deixando o seu mistério intacto. Seção 6 ecos na estática. Seria a natureza a explicação para o uau? Sempre que os cientistas se deparam com um fenômeno estranho ou inexplicado, o primeiro passo é sempre procurar explicações naturais. Esse princípio, conhecido como a navalha de Occam, sugere que a explicação mais simples costuma ser a melhor. Então, antes de tirar conclusões precipitadas sobre civilizações alienígenas, os astrônomos consideraram rigorosamente se o sinal uau poderia ter sido causado por algum evento cósmico natural, conhecido ou até mesmo desconhecido. Talvez fosse um tipo raro de erupção estelar, ou uma emissão incomum de uma galáxia distante, ou algum efeito dentro do nosso próprio sistema solar, que por acaso imitou um sinal artificial. Uma possibilidade considerada foi a cintilação interestelar. É como o piscar das estrelas, só que para ondas de rádio. Uma fonte de rádio distante, fraca e contínua poderia, teoricamente, ser modificada ao passar por plasma turbulento no espaço interestelar, causando um pico repentino de intensidade. Outra ideia foi a lente gravitacional, onde a gravidade de um objeto massivo como uma estrela ou galáxia concentra ondas de rádio de uma fonte atrás dele, fazendo-o aparecer muito mais brilhante por um breve momento. Embora esses fenômenos sejam reais, a largura de banda muito estreita do sinal uau e sua frequência específica na linha do hidrogênio tornaram essas teorias de amplificação natural menos prováveis, já que elas tendem a afetar uma gama mais ampla de frequências. Será que o sinal poderia ter vindo da Terra? Talvez fosse um satélite militar não identificado, algum experimento terrestre secreto, ou até mesmo um forno de micro-ondas com defeito por perto. No entanto, isso foi amplamente descartado. A faixa de frequência de 1420 MHz é protegida internacionalmente para a radioastronomia. Transmissões terrestres são estritamente proibidas ali para evitar interferência com as observações sensíveis do universo. Além disso, a intensidade do sinal aumentou e diminuiu ao longo de 72 segundos, de uma forma que correspondia perfeitamente ao telescópio Big Ear, rastreando um ponto fixo no céu enquanto a Terra girava. Um sinal vindo da Terra não se comportaria dessa maneira específica, pois seria contínuo ou se moveria de forma diferente em relação ao telescópio fixo. Mais recentemente, em 2017, surgiu uma hipótese sugerindo que o sinal
Uau! Poderia ter sido causado por uma nuvem de hidrogênio acompanhando um cometa. 2 cometas, 266 P. Christensen e P. 2008 e 2 Gibbs, estavam nas redondezas da área do céu onde o sinal foi detectado. A ideia era que, quando um cometa passa perto do Sol, ele pode liberar grandes quantidades de gás hidrogênio. No entanto, essa explicação enfrentou desafios significativos. Os astrônomos apontaram que esses cometas não estavam exatamente no feixe do telescópio no momento do sinal. Além disso, se cometas produzissem regularmente sinais tão fortes e as datas na linha do hidrogênio já deveríamos ter detectado sinais semelhantes de muitos outros cometas com muito mais frequência, o que não aconteceu. O argumento mais forte para o sinal WOW ser artificial e, portanto, potencialmente extraterrestre está na sua frequência bem específica. Ele foi detectado em aproximadamente 1420,56 MHz. Essa frequência é famosamente conhecida como a linha do hidrogênio ou a linha de 21 centímetros, porque o hidrogênio, o elemento mais abundante no cosmos, naturalmente emite e absorve ondas de rádio nessa frequência exata. É uma constante fundamental da natureza. Qualquer civilização inteligente, mesmo com um conhecimento básico de astronomia e física, saberia dessa frequência. É como se fosse uma placa de sinalização universal, um canal natural que todo mundo na galáxia poderia, quem sabe, sintonizar. Além disso, muitos pesquisadores do SETI teorizam há tempos que a linha do hidrogênio, junto com frequências próximas associadas ao radical hidroxila, OH, forma um bebedouro cósmico. No espectro de rádio, essa região é relativamente calma, livre de boa parte do ruído cósmico de fundo natural. Assim como os animais se reúnem num oásis, num bebedouro no deserto, a hipótese é que diferentes civilizações poderiam escolher essa faixa silenciosa e universalmente reconhecível para comunicação interestelar. Mandar um sinal na linha do hidrogênio ou perto dela seria uma escolha muito lógica se você quisesse ser notado por outras espécies tecnológicas emergentes, espalhadas pela imensidão do espaço, a largura de banda estreita do sinal WOW. É outra evidência forte de uma origem artificial. Como a gente já conversou, fontes astrofísicas naturais tipo estrelas ou nuvens de gás costumam emitir ondas de rádio numa faixa bem ampla de frequências. As emissões delas são mais parecidas com uma estática chiada e extensa. O sinal WOW, no entanto, ficou confinado a um canal com menos de 10 kHz de largura. Isso é incrivelmente estreito em termos astronômicos. Para criar um sinal tão focado, de banda tão estreita, é preciso um transmissor, um aparelho artificial projetado para canalizar energia de forma eficiente numa frequência específica. É exatamente isso que os engenheiros humanos fazem quando projetam sistemas de comunicação por rádio, para maximizar o alcance e a clareza. Finalmente, o perfil observado do sinal bateu perfeitamente com o que o telescópio Big Your warm my form sand and dry the weeks of my singular hours da Terra girava. O sinal foi detectado primeiro quando o feixe do telescópio varreu sua localização. Depois cresceu em densidade à medida que a fonte se movia para o centro do feixe, atingiu o pico. O RAS-U no 6E-QU-5.
e então sumiu gradualmente conforme a rotação da Terra afastava o feixe do telescópio da fonte. Tudo isso aconteceu em 72 segundos, o tempo exato de trânsito para a janela de observação do Big Ear. Esse comportamento sugere fortemente que o sinal veio de uma fonte bem específica, lá longe no espaço, e não da Terra, nem de um objeto orbitando a Terra.